Olá para vocês, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Porque eu quero ver, né, qual vai ser a hora do dia que você vai estar disponível para assistir essa aula de hoje nossa. Vamos falar de ciências hoje, tá bom? Nossa matéria de hoje, a nossa disciplina. E vamos entrar no assunto sobre o ar, tá bom? O que vem a ser o ar, o que compõe o ar, quais são os componentes que formam ele, e vamos conhecer bastante coisas, clima, temperatura, todos esses assuntos sobre a questão da atmosfera, a camada de ozônio, o efeito estufa, tudo isso a gente vai estudar. Vamos estudar também as características, né, as propriedades do ar. Lembra que nós estudamos na questão da água, que a água também tem propriedades? Então, o ar também tem as suas propriedades. A princípio, eu quero que você pegue o seu livro, né? Seu livro Eu Gosto, senta, se acomoda, prepara as suas canetinhas, o seu lápis, a sua borracha, tudo que te pertence pra gente ter uma aula bem tranquila, bem calma, né? Bem relaxada, que nós vamos entender bastante o nosso assunto para a nossa realização das nossas atividades, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que vem a ser o ar? O ar é tudo que está em volta, tudo que nos rodeia, tá? E ele é composto de vários gases, tá bom? Nós temos o oxigênio, nós temos nitrogênio, gás carbônico e vapor de água. Tudo isso compõe o nosso ar, tá bom? Eu quero que você pegue então agora o seu livrinho, Eu Gosto, tá bom? Vai abrir aqui, ó, na página 502, tá? Primeira parte aqui, ó. A atmosfera é a camada de ar, que eu acabei de falar, né? Que envolve o nosso planeta. Grifa até aí. Aí embaixo vem, ó. Esse ar é formado por uma mistura de gases, o que eu acabei de falar. Então você vai grifar quais são esses gases, ó. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água e outros em menores quantidades, tá bom? Isso é o mais importante você grifar, porque a tia Amanda pode perguntar quais são os gases que envolvem, né, o ar, ou seja, a atmosfera. Aí vem embaixo, ó. A vida na Terra não seria possível sem a atmosfera. Ela mantém o calor da Terra e filtra grande parte das radiações solares prejudiciais à vida. Além disso, os gases são muito importantes para a vida na Terra. Por exemplo, agora você vai grifar. O gás oxigênio é absorvido pela maioria dos seres vivos para a obtenção da energia necessária à vida. O gás carbônico é essencial na produção do alimento e de que as plantas precisam para crescer e se reproduzir. O nitrogênio do ar é fixado por bactérias e transformado em sais minerais, que são absorvidos pelas plantas e utilizados para formar proteínas, tá bom? Isso é muito importante você grifar. Aí aqui, ó, vem no nosso quadrinho, que eu também desmembrei, sobre a questão do oxigênio, do nitrogênio e o gás carbônico. Já já a tia Amanda vai voltar e vai falar tudo de novo. Agora você virou a sua página, ok? Na página 503, que agora nós vamos falar sobre o efeito estufa, o que é isso, o que provoca, o que acontece no planeta Terra, por que é, e vamos falar sobre a camada de ozônio, tá bom? A princípio, aqui está escrito, ó, a temperatura da Terra está aumentando no mundo inteiro. Esse aquecimento é causado pelo aumento do efeito estufa. Pode grifar, tá bom? O efeito estufa do planeta é semelhante àquele que ocorre em uma estufa. Estufa é isso aqui, ó, é tipo uma casinha, tá? E aqui dentro vai ficar as plantas protegidas, né? Para elas se desenvolverem, se reproduzir, né? E crescer fortes ali dentro. Aqui há todo um tratamento. Isso também é uma questão de estufa, tá bom? Ou seja, uma estufa de vidro para o cultivo de plantas. Nessa estufa, os raios solares entram através do vidro e aquecem o chão e os objetos. Aquecidos, eles emitem raios infravermelhos, ou seja, é o calor. Parte dessa radiação sai, né, pelas laterais ali, pelo vidro, e parte fica presa na estufa. Desse modo, ela permanece aquecida durante a noite. O aumento, agora você vai grifar, o aumento do efeito estufa tem provocado o maior aquecimento da Terra.
Esse aumento se deve ao acúmulo de gases produzido pelas atividades humanas, ou seja, nós mesmos, os seres humanos, que estamos provocando esse aquecimento global, né? Com o quê? Com as nossas queimadas, com a questão de retirada de madeiras ilegais, né? Questão de lixo, tudo isso, as fábricas, os carros, tudo isso provoca, né? Aumenta mais ainda o aquecimento global, tá bom? Principalmente que o gás carbônico, no caso, né, é emitido pelos veículos. E se o aquecimento da Terra continuar aumentando, haverá a elevação da temperatura e o derretimento do gelo nos polos, o aumento de água nos mares e maior incidência de furacões. Então tudo isso vai provocar, vai aumentar esse aquecimento global, tá bom? E por um efeito estufa. Aí vem agora aqui, ó, a camada de ozônio. Grifa pra mim. O ozônio é um gás da atmosfera que se acumula em uma camada situada entre 10 a 50 quilômetros de altitude e filtra parte dos raios ultravioletas que fazem parte das radiações solares e são nocivos à nossa saúde, à agricultura e à vida de outros seres vivos. Ou seja, essa camada de ozônio é onde tem uma distância em que ela vai filtrar esses raios ultravioleta que vai nos proteger. Ela vai pegar uma parte e vai ser não tão agressivo, né, à nossa saúde, à nossa pele, tá bom? A não ser que já esteja uma temperatura muito elevada, né, que nos seres humanos vai causar câncer de pele. Você não pode ficar muito tempo exposto ao sol, né? Então é preciso sair, usar um filtro solar, uma proteção, um boné, qualquer coisa que te proteja também desses raios, tá bom? No caso, é o calor em questão de muita coisa excessiva. Aí vem aqui embaixo, ó, uma curiosidade. Os cientistas descobriram, em 1977, tá bom? Perdão. Os cientistas descobriram que o ozônio estava sendo destruído por substâncias químicas liberadas no ar, como os clorofluorcarbonos, tá bom? Que são substâncias químicas, né, emitidas no ar. Ou seja, aí havia um buraco na camada de ozônio e por isso, na década de 80, pode grifar, vários países se comprometeram a não usar mais esses compostos. E em 2014, os cientistas das Nações Unidas e da Organização Meteorológica Mundial anunciaram que o buraco na camada de ozônio não estava mais aumentando e espera-se que o problema seja resolvido até a metade deste século. Ou seja, para que tudo isso ocorra, depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, depende de todos nós seres humanos, para que esse aumento do efeito estufa e do aquecimento global não aconteça. Porque assim nós não vamos ser prejudicados, nem nós, seres humanos, né, e nem os animais, as plantas e tudo mais. Por isso que os cientistas buscam soluções para diminuir esse aquecimento, ou seja, as fábricas, né, que estão em grande quantidade, elas buscam o quê? Ter soluções, né, para que esse aquecimento venha diminuir, procurar coisas ecológicas, né, diminuir o excesso de lixo, diminuir o excesso de produtos químicos, né, emitidos no ar, tanto no ar quanto na terra. Então eles procuram essas questões ecológicas, né, para diminuir vamos dizer assim, esse lixo tóxico, né? Agora você vai lá para sua página 505. A atividade a gente vem depois, tá bom? Os ventos. Então vamos lá. Não podemos ver, né? Óbvio, você não pode ver o ar. Ele está em toda parte, está em todo lugar. Se eu pegar uma bola de assoprar e começar a emitir um ar dentro dela, você vai ver? Não, você não vai ver. Se eu começar a soprar aqui em volta, você não vai ver o sopro, né? O ar que está saindo, que eu vou estar emitindo pela boca. Então a gente não consegue ver, tá bom? Porque ele é invisível. Mas conseguimos sentir o vento no rosto, no observar como ele se movimenta, nas árvores, nas folhas, na balança, na balança as roupas, ou seja, no balançar, né, gente? Desculpa.
no balançar das roupas do varal. Aí você consegue ver, por exemplo, nos barcos, né, que são barcos à vela, que estão no mar, você consegue ver, né, porque o vento movimenta. Quando a sua mãe estende a roupa no varal, você consegue ver o vento balançando. Você consegue olhar para uma árvore e ver que aquela folha está balançando. Você consegue ver assim, né, nesse sentido, né, nesse movimento. Aí conseguimos sentir também esse frescor quando passa no nosso rosto também, né? Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, à beira-mar, podemos perceber o movimento do ar, como eu acabei de falar. Durante o dia, bem perto do solo, o vento parte do mar, vai em direção à terra firme. Para o alto, o movimento acontece ao contrário. A terra firme em direção ao mar. Isso acontece porque os raios solares aquecem mais rápido a terra firme do que a água do mar. Então, o ar sobre a terra firme fica quente e sobe, e o ar frio ocupa o lugar do ar quente que subiu. E à noite, o movimento acontece ao contrário, pois a terra esfria mais rápido do que o mar. Aí aqui embaixo vem, ó, conheça a classificação dos ventos de acordo com a sua intensidade. Então, nós temos aqui alguns tipos de vento. Por exemplo, a brisa é o quê? A brisa é um vento mais suave, é um frescor, né? É uma questão gostosa de você sentir, né? Aí nós temos o ciclone. O ciclone é o quê? Já é um vento circular, de alta velocidade, né? É uma questão que vai prejudicar a vida na Terra, né? Em alguns países que tem esses tipos de acontecimentos, né? De movimentos. E tem os tufão, né, o tufão, que são ciclones formados no sul da Ásia e no Oceano Índico. Lá também acontece esse tipo de vento, né? Aí, virando a sua página, nós temos o furacão também, que é um ciclone, só com uma velocidade igual ou superior a 119 km por hora, que se forma no Oceano Atlântico, próximo ao Mar do Caribe e nos Estados Unidos. Nesses lugares, sim, já ocorreram furacões, né? Em vários outros lugares também essa questão bem prejudicial à vida na Terra, né? À vida humana, né? A grandes destruições. E tem também o tornado, que é mais forte dos ciclones, com alto poder de destruição, pois os seus ventos atingem até 490 quilômetros por hora. Então, há muita destruição, né? A vida na Terra. Aqui nós temos um exemplo de um furacão Irene, que ocorreu em parte dos Estados Unidos em 2017. E aqui nós temos uma foto de um tornado também nos Estados Unidos em 2017, tá bom? Agora eu quero que você vire de novo, tá bom? Vamos falar aqui, ó, na página 507 sobre clima e tempo. Há uma diferença entre clima e tempo, e nós vamos conhecer agora. Vamos lá? O tempo varia muito. Há dias quentes, frios, chuvosos, secos, com muito ou pouco vento. Pode grifar também. Quando perguntamos como está o tempo, queremos saber quais são as condições atmosféricas. Qual é a temperatura? Se está ensolarado, se está chovendo, em um dia, 2 dias ou uma semana. Isso significa a classificação de tempo, tá bom? Agora vem o clima. O clima é diferente, gente, do tempo. Grifa aí. Ele é característico de uma região. No Brasil, por exemplo, o clima do sul é muito frio, né? E é gostoso lá, gente. Queria ir lá conhecer um dia. É muito frio no inverno e quente no verão. Enquanto no norte é sempre quente e chove no inverno. Então o clima já é uma coisa característica. Característico é o quê? É uma coisa denominada, é uma coisa já daquele lugar, daquela região. A gente não estudou isso em geografia, que é um clima predominante no norte, nós estudamos. Vamos estudar agora o clima que é predominante no nordeste, que já vai ser a nossa próxima aula sobre isso. E na nossa região, que é a nossa região sudeste, há também uma característica, né? Um clima. Então, o clima é diferente de tempo, tá bom? Continuando. Quando queremos saber o tempo que vai fazer durante o dia, podemos olhar o céu para ver se o dia está claro, sem nuvens, ou se está com nuvens escuras, e que indicam chuva.
Também podemos ler a previsão do tempo, que é publicada nos jornais, na internet, em revista, né, em vários canais de comunicação você consegue ver, tá bom? E a ciência, muito importante, grifo agora, a ciência que estuda e prevê as variações temporárias do clima é a meteorologia. Pode grifar, tá bom? E quem estuda essa ciência é o meteorologista. Ele analisa os dados coletados pelos satélites artificiais e por vários instrumentos instalados nas estações meteorológicas, tá bom? E com os dados, né, obtidos por esses aparelhos, o meteorologista pode prever a mudança do clima nos próximos dias. E veja como são os instrumentos das estações meteorológicas e sua altitude. Aqui nós temos uma biruta, né? Com certeza você já viu, né? Até mesmo nos aeroportos que tem, né? E aqui nós temos o barômetro, que mede a pressão atmosférica, tá bom? E a biruta, ela indica a direção do vento, tá bom? É importante você grifar esse... Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, me deu uma crise aqui de tosse, de espirro, aí eu pausei um cadinho o vídeo, tá bom? Então, retomando, né, a nossa explicação, né, o nosso assunto de hoje, o nosso comentário aqui, a nossa conversa aqui virtual. Então, vamos lá, nós temos aqui uma biruta, né, que provavelmente você já viu, ela nos aeroportos, né, que ela indica a direção do vento. Aqui nós temos o barômetro, que mede a pressão atmosférica, tá bom? É importante que você grife essas indicações, tá bom? E aqui, virando a sua folhinha, pode virar junto comigo, tá bom? E aqui nós temos o anemômetro. O que é isso, tia Amanda? Mede a velocidade dos ventos, tá bom? E aqui nós temos o higrômetro, tá bom? Que mede a umidade do ar, tá bom? Cada tipo de aparelho para uma determinada função, tá bom? E agora vamos falar do clima da Terra. Nessa imagem aqui, ó, a gente já consegue identificar o quê? Aqui nós temos um urso polar, né? E aqui nós temos os pinguins. Então, esses animais aqui já são característicos de uma região que muito fria, muito gelada, né? São animais dessa região. Eles não iriam sobreviver, vamos supor, numa região mais quente, ensolarada, porque eles não são animais desse tipo de clima. Então aqui, ó, são animais aonde? Do Polo Sul e do Polo Norte, porque são característicos de uma região, né, mais fria, onde aqui o frio chega no extremo, é muito gelado. Aqui já nós temos quem? Um dromedário, né, no deserto, aonde ele é característico, né, por um clima já ser com muitas secas, quase sem umidade, porque nelas raramente chove. E é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então é um tipo de animal já característico de desertos, tá bom? Virou de novo a sua página, 509. E aqui nós temos uma imagem da formação de nuvens da região da floresta amazônica. Maués, Amazonas. Aqui é o que? A Amazônia que a gente estudou, né? É uma região que é muito úmida e quente. Lá chove praticamente, né? Pode grifar, todos os dias. E quando não chove, a transpiração das plantas e a evaporação da água deixam o ar carregado de vapor, tá bom? Ou seja, cada clima ele é característico a um lugar e para um determinado animal. Cada animal vai sobreviver na sua região, no seu determinado clima. Por exemplo, aqui embaixo vai falar assim, ó. O clima é um dos fatores que caracteriza um ambiente e, por consequência, tem influência na sobrevivência dos seres vivos e nas atividades humanas. Pode grifar. Ou seja, o clima, ele depende, né? O clima da Terra depende também para os seres vivos, né? E para nós, seres humanos, porque nós precisamos desse tipo de clima para saber o que você pode fazer, o que você pode usar. Vamos supor que você é um agricultor, você precisa saber que tipo de clima, que tipo de terra você precisa para plantar o seu determinado alimento. Então tudo isso provém desse clima, dessas características. Aqui, por exemplo, ó, vai falar outra coisa. Ninguém pensaria, por exemplo, em plantar bananas num clima de um deserto,
pois o ar seco e a pouca umidade não permitiriam o desenvolvimento natural da bananeira. Do mesmo modo, um cacto, né, que é típico do deserto, também não poderia crescer naturalmente no ambiente úmido de uma floresta tropical. Ou seja, cada um desses elementos tem a sua característica. O cacto já é uma coisa característica do deserto. Ele não vai sobreviver aqui aonde a gente está. E se você fosse plantar essa bananeira num deserto, ela também não iria sobreviver. Então, tanto os seres vivos quanto nós, seres humanos, precisamos desse clima para saber o que a gente pode fazer. Aqui embaixo vem as condições, pode grifar também, de temperatura e umidade. Ou seja, elementos do clima são importantes em vários processos que ocorrem na natureza. No caso do jacaré do Pantanal, a temperatura de incubação dos ovos determina o sexo dos futuros jacarés. Se o ninho é incubado a temperatura menor que 31,5 graus Celsius, os ovos produzem fêmeas. E se incubado a temperatura maior que 31,5 graus Celsius, nascem principalmente filhotes machos. E aí nós vamos ter dois tipos de animais, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, cá embaixo, ó, os ectotermos e o endotermos, tá bom? Vamos lá, grifa pra mim o que é ectotermos. Outros mantêm o corpo em determinada temperatura, independente do meio exterior, como é o caso das aves e dos mamíferos, que são chamados de endodermos, tá bom? Cada um tem a sua característica. Aqui em cima, que Tia Amanda acabou passando despercebido, vou só terminar de fazer essa leiturinha aqui, ó. Muitos animais têm a temperatura do corpo idêntica ao do ambiente, como é o caso dos sapos, cobras, tartarugas, jacaré, lagartixas, calangos e peixes. Eles são chamados de ectotermos, tá bom? E os endotermos já são animais que determinam a temperatura independente do meio exterior, tá bom? Que é o caso das aves e mamíferos. Essa é a diferença, tá bom? Essa vai ser a nossa aulinha de hoje, tá bom? E eu volto já já com a explicação da nossa atividade, tá bom? Não sai daí, hein?